Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Daya. Eu sou o Matheus. E este é o 3D Coisas, impressão 3D. Coisas. Muito bom, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos focar em PLA. Não é um material que eu costumo usar muito, né? Nós recebemos o material da Volt, recebemos filamento e a resina. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a nossa experiência da impressão com o filamento PLA da Volt 3D, tá bom? Vamos lá! Muito bem, pessoal. Então, como eu disse lá no início, né, e quem acompanha a gente no Instagram já sabe que a gente recebeu o material da Volt 3D. Nós não somos muito acostumados a trabalhar com PLA, né? Nós trabalhamos com ABS e desde muito tempo eu não usava PLA, né? E aí nós recebemos pela primeira vez um PLA da Volt. Eu tive dificuldade em imprimir, entupia muito o bico, e aí eu colocava ABS, funcionava, com PLA não funcionava. Né, o PLA é conhecido como o material mais fácil de se imprimir, de se conseguir os resultados. E aí eu comecei a ficar muito frustrado, porque eu falei, puxa vida, ABS que falam que é mais difícil, a gente tira de letra. Mas 6 anos o ABS se acostuma, né, com o padrão do ABS, aí você volta e mexe com PLA, então teve esse conflito, né? Sim, eu falei, puxa, esqueci como imprime PLA, tentei várias temperaturas, velocidades, e sempre entupindo o bico. E quando como eu estava com muito projeto para imprimir, não deu muito tempo de ficar insistindo, né? Eu falei, bom, deixa de lado esse PLA, vou continuar com os projetos, quando tiver um tempinho a gente volta a mexer com esse material. E aí o tempo passou, esse material foi ficando guardado, e aí em contatos novamente com a empresa na época deu muito suporte, né? A Daya principalmente entrou em contato, eles passaram várias configurações, a velocidade, o tempo, perguntou como que a gente estava fazendo e tal. Mas foi a gente que não conseguia mesmo, né? E pela quantidade de pedido que tinha, a gente não tinha tempo para parar a máquina só para dedicar isso. Então a gente foi deixando. Sim, e aí, né, passou o tempo, a gente continuou com os projetos, isso ficou meio de lado, mas sempre acompanhando a empresa também, a empresa acompanhando nossos trabalhos. E aí, novamente, surgiu, né, com o lançamento do material novo deles, a oportunidade de enviar mais material para a gente testar. E aí, dessa vez, veio resina, veio o filamento PLA de novo, né? No próximo vídeo a gente fala sobre a experiência com a resina. Esse aqui, o foco é no PLA. E aí, de novo, né, comecei a colocar as impressões, era um material novo, eu falei, bom, quem sabe o problema era o lote, alguma coisa assim, e começou a dar de novo problema de entupimento, né? Então, a peça até que começava bem, né? Vocês podem ver que são cores muito bonitas, é um material muito bonito, resistente, né? A impressão dele é muito boa. O filamento, tem um pessoal que fala que é quebradiço, que enrosca no rolo, né? Prende, dá nó, enfim. Não tive nenhum problema desse tipo, não senti o filamento se quebrar, em nenhum momento se rompeu na impressão, mas persistia esse problema do entupimento. E aí eu fui testando com várias velocidades, outros modelos, né? E sempre começava bem e depois... No meio do do caminho, aí acabava... a máquina começava com um tec, 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 tec. Aí a gente já sabia que ela ia dar algum problema, que era entupimento, alguma coisa, né? E aí tentei trocar o bico, limpar, e mudar a temperatura, velocidade, retração. Fui tentando várias configurações. E, por fim das contas, fui ver vídeos na internet, vídeos sobre o material da Volt, vídeos sobre PLA de novo, né, para eu relembrar, talvez eu estava esquecendo de algum detalhe, e todas as tentativas resultavam em fracasso de novo. Até começava bem, às vezes quando eu estava perto da máquina, né, eu começava a sentir que tinha entupido o tec-tec lá no extrusor, e aí acontecia que eu ia lá, pausava a impressão, tentava desentupir, né, continuava a impressão e aí ele ia. Mas fatalmente acabava dando problema, não tinha como eu ficar, né, e a intenção da impressão nem é ficar, né, de prontidão, né, pagiando a máquina, né? Ela tem que funcionar dentro das configurações tranquilamente. É lógico que você não vai abandonar, mas também não é o caso de ficar monitorando o tempo todo a impressão, né? Senão você perde produtividade, enfim, você tem outras coisas para fazer. E aí, finalmente, depois de muita tentativa, muita observação,
eu acabei vendo, né, na minha máquina, fazendo algumas observações na máquina, que o cooler, né, a ventoinha que refrigera aquela peça de inox que vem antes do bico, né, que por onde o filamento passa, que tem aquela opção de all metal, né, e a minha não é all metal, a minha tem o teflon por dentro, e aí eu percebi que aquela ventoinha não estava girando, né, ou quando girava muito devagar. As minhas máquinas têm cerca de 6, 5 anos, né, e nunca tinha mexido nessa peça, nunca tinha dado problema, e como eu imprimo muito em ABS, essa ventoinha não faz tanta diferença no ABS, porque a temperatura dela, do ABS, para fundir, né, para derreter, ela é mais alta. Ela funciona de outra forma, né? Então não fazia diferença. Ele passava por aquela peça, mesmo com ela muito aquecida, ele não chegava a se expandir, a derreter lá dentro e continuou a impressão. Então no ABS eu tinha impressões perfeitas sem notar esse problema. E aí notei esse problema da ventoinha, troquei, né? Inclusive imprimi uma peça lá que é um upgrade ali da impressora para melhorar essa ventilação. E aí, finalmente, né, tive sucesso nas impressões, né? Então a gente pode ver aqui que aí a gente conseguiu um resultado perfeito nas impressões. Olha, não tem uma falha, não teve, né, nenhum problema de entupimento, de subextrusão. A cor, né? Uma cor muito bonita, dá um efeito muito legal. É azul, o que mesmo? É azul com preto, né? Só isso que tem o nome? Né? E é legal que você coloca para imprimir esse material, né? Que é dual color, né? E é sempre uma surpresa, né? Como que ele vai se comportar durante a impressão. E aí a gente começou, né? Eu comecei com as peças menores, né? Para não ficar perdendo muito material. Fui aumentando, né? De peças, enfim. Aí fui imprimindo outras, né? Fui testando outras cores. E aí todas as impressões saíram muito bem acabadas, com um acabamento muito bom, saíram com um nível de detalhe muito bom. As peças estão aqui do jeito que saíram da máquina. Ó, essa peça aqui foi uma peça ainda quando eu estava começando a fazer alguns testes já com a máquina, né, com o equipamento já feita a manutenção, e aí ainda tinha alguns problemas, e aí eu fui resolvendo, né, nós fomos calibrando, melhorando a condição da impressão, e aí foi saindo, né, as impressões a gente imprimiu muita coisa, a gente foi testando, né, essas corujinhas aqui foi o que a gente mais imprimiu, ela tem uns detalhes interessantes, a cor fica, né, um efeito legal. E aí imprimimos peças baixas, né? Porque a gente tinha esses suportes de copo, né? Aqui eu fiz uma troca de filamento durante a impressão. Pausa para enaltecer isso aqui. Olha que coisa linda. Maravilha. O resultado ficou muito legal, ó, né? Você fez, tipo... foi o próprio filamento que deu essa cor aqui? Ou você parou a máquina e usou outra cor? Não, eu parei, né? Eu fiz com os dois filamentos dual color, né? Então... porque aqui tem o rosa com o inox e tem aquele que é rosa com lilás, né? Isso, lilás e o inox, não é? Não, rosa com inox é esse. E esse aqui, você coloca aí na descrição. Vou pôr na descrição as cores que nós usamos. Foram 3 cores, né? Nós recebemos. Vem muito bem embalado, né? Na caixinha, vem a vácuo. Vem com material, né, a sílica, né, para absorver umidade, então não tive problemas. Eu vejo muita gente falando de problemas e tal, não tive. Da primeira vez, até aquele material que eu recebi, eu voltei a imprimir com ele, né, e não tive problema, né. O problema era a máquina, era um detalhe. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso e acabei percebendo que muita gente, inclusive experiente, acaba sofrendo com esse problema. Você colocava a máquina para ir numa determinada temperatura, acho que era 215 e tal, ela não chegava. Aí depois que você foi, né, perceber que... olha para isso. Esse aqui, ó, linda. Foi um dos últimos que nós imprimimos. Vocês podem ver que a peça sai, né, resistente, sai muito... bem acabada. Essa aqui foi tirada da máquina praticamente agora, né? Uma peça que agora eu estou colocando na máquina para imprimir, eu não preciso nem ficar olhando nem o começo, né, da impressão. Com a máquina bem calibrada, um material de qualidade, a gente não tem dor de cabeça. E aí, nessa
imprimindo peças menores, né, a gente resolveu ir para uma maior, e aí nós fizemos essa impressão, né, com o material, uma impressão de 27 horas, não tivemos nenhum problema de subextrusão, nenhum problema de entupimento. E ela tá sem acabamento nenhum, tá do jeito que saiu. Tem até alguns... Dá pra ver até alguns fiapinhos que soltam aqui, mas assim, isso aqui é a peça tirada da máquina. Ela praticamente, assim, o acabamento que precisa ser feito é muito pequeno, é um detalhezinho ou outro, e pronta para usar, né? É um suporte de vinho, essa peça está sendo muito impressa, muita gente tem comentado, e é uma peça que ficou linda nesse material dual color, né? Porque o povo tem essa característica de mudar de cor e tal, então ficou uma peça muito bonita. Foram 27 horas de impressão, sem problema nenhum, suave, um fluxo contínuo de filamento, sem subextrusão. Eu usei aqui uma temperatura de 205 graus, velocidade de 60 milímetros por segundo. Então, PLA, coloca para imprimir assim, que você não vai ter dor de cabeça esse PLA. Consegui imprimir esse vaso aqui, ó, eu imprimi a 195 e ficou perfeito também, né? Eu consegui imprimir, inclusive, com um pouquinho menos velocidade, né? Quanto menor a temperatura, é interessante você fazer uma velocidade menor também, né, proporcional. Você vai aumentando a temperatura, você consegue aumentando a velocidade, porque o filamento vai derreter mais rápido, né, ele vai entrar naquele ponto de derretimento dele mais rápido, a temperatura mais alta, e aí você vai sentindo a sua máquina. Então, mas você falou que virou o ventiladorzinho lá para... Eu testei inverter, né, no começo eu tinha instalado o ventilador da máquina, né, a ventoinha, soprando para a peça, né, pro extrusor. E aí a máquina não alcançava a temperatura, né? Não subia a temperatura. E aí entrei em contato com o suporte, eles falaram que se for sem uma peça lá que tinha de upgrade, era para fazer ele como exaustor, ao contrário. E aí começou a funcionar. Mas ainda assim eu não estava muito contente. Eu falei, bom, tem esse upgrade, né? Uma peça que você imprime lá em 20 minutos. Eu falei, como eu tenho outras máquinas, eu falei, vou imprimir. Era em ABS eu não tenho problema nenhum para imprimir, né? Mesmo com essa questão do ventilador. E aí eu imprimi ela em ABS, instalei esse upgrade na máquina, né, que direciona o fluxo direto para essa peça de inox, né, que essa garganta por onde passa o filamento antes da ponta ali, né, do bico. E aí com essa peça eu coloquei o ventilador de novo para soprar. E aí como ela direciona, né, o duto dela direciona a ventilação direto para soprar só o que é necessário manter resfriado, aí acabou o problema de temperatura também, ela se manteve estável, e aí durante toda a impressão a temperatura se mantendo e o fluxo contínuo de filamento, tanto é que a minha outra máquina ali está imprimindo de novo, né? Eu tenho aqui o rolo, né, de um dos filamentos, o outro aqui, e o terceiro está ali na máquina, né, que eu continuo imprimindo, estou fazendo ainda mais impressões, né, como é um material que nós recebemos para fazer testes, enfim, então eu estou imprimindo com outros modelos. Mas, assim, já posso adiantar para vocês que a nossa experiência foi muito positiva. É uma empresa nacional, então acho legal valorizar, né, para que a comunidade, né, de impressão 3D tenha mais opções, inclusive no mercado nacional. Às vezes a gente critica muito o nacional, fala, não, o importado é muito melhor, mas a gente tem que dar uma oportunidade para quem está tentando aqui no país desenvolver. A gente sabe das dificuldades, então qualquer apoio, né, é muito bem-vindo. E assim, é uma questão de sinceridade. No começo, realmente, eu me frustrei. A primeira vez que eu recebi o material, não consegui imprimir, desisti. Falei, olha, não vou continuar com esse material, não vou. Mas aí depois eu fui verificar que era um problema na máquina, né? E coincidentemente, as duas máquinas que eu utilizo para imprimir filamento estavam com o mesmo problema do ventilador, né? Uma estava com o ventilador com uma pá quebrada e rodando, né, muito devagar, e a outra estava totalmente parado. Feita a troca, resolveu o problema, né? Então não era um problema do material, era um problema da máquina. E como ele fica meio de lado, meio escondido ali, não dá pra ficar vendo. Uma peça não é uma coisa que a gente fica monitorando. Sim, e na impressão em ABS, que é o meu carro-chefe, né, onde eu mais faço impressões, não tinha problema nenhum essa questão. Não utilizava. E aí no PLA, né, começou a dar esse problema e eu acreditando que era o material. Então, pessoal, um vídeo aí para mostrar para vocês, né, o lado positivo de uma empresa brasileira
que com um pouquinho de paciência ali, eu tinha um pouco mais de tempo, eu falei, não, dessa vez eu vou resolver o problema, e o suporte deles sempre dando muito apoio, passando as informações. Dessa vez nem foi necessário entrar em contato com o suporte, porque eu identifiquei o problema dessa peça, e quando ela realmente não ventila, né, o que acontece com o filamento? Ele está chegando ali num certo diâmetro, a hora que ele passa por essa garganta, né, essa peça de inox mais quente, ele acaba expandindo, né, porque ele já começa o processo de derreter. E aí, com essa expansão, o motor começa a não conseguir empurrar ele para o bico, e aí deixa de chegar no bico para fazer a extrusão. Quando você resolve com essa ventilação, ele não vai superaquecer antes do momento, né, de entrar em contato realmente com o bico quando é necessário a extrusão, e aí ele vai passar ali no mesmo diâmetro tranquilamente. E aí, para nós, resolveu o problema e a gente conseguiu aqui impressões perfeitas, né, com esse filamento. Tá bem? Então, a gente fica à disposição. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca aí no vídeo, né? Não se esquece de se inscrever, compartilhar, né, Daya? Isso dá uma força para nós. Comentar, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente saiba responder para vocês, a gente vai estar à disposição. Caso não, o suporte da Vult está aí. Vocês podem entrar em contato diretamente com eles pelo site e tudo mais, pelo Instagram, eles são muito solícitos, eles estão sempre ali para atender vocês, mas se a gente souber responder, estamos aí. Esse aí agora a gente vai colocar um imã e vai ficar na ele geladeira. tem um apoio, um espacinho para imã, né? Então você pode usar ele em alguma superfície fofinho. Metálica aí depois para deixar. Agora eu quero um de cada cor. Legal, pessoal. Então é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. No próximo a gente volta aqui, mas para falar da resina, que nós também testamos e tivemos uma experiência que a gente quer compartilhar com vocês. Tá legal? Grande abraço e até o próximo.